Ok, nesse vídeo eu vou mostrar como que eu fiz o web scraping de placa de vídeo no site da Kabum. O web scraping é basicamente você pegar todos os dados, meio que você entrar num site e puxar os dados, né? Aí no caso aqui eu escolhi fazer de placa de vídeo, pegando aqui algumas características como modelo, a marca, o tamanho da memória, o tipo da memória, enfim, várias características, né? Aqui foi o dataset que eu fiz. Você pode ver que tem marca, modelo, o tipo da GPU, né, se é AMD, NVIDIA, Intel. Quantos processadores, o tamanho da memória, a velocidade, o tipo da memória, a interface, a fonte, né, recomendada, a garantia e o peso. Então, basicamente, a estratégia é o seguinte, entrar aqui em todas as páginas de placa de vídeo que tem aqui na Kabum e ir meio que assim, entrando em cada link desse, pegando cada link dos produtos, entrando no link, verificando aqui as informações técnicas, né, junto com o título e com o peso, e fazendo a extração das informações. Ok. Para começar, aqui o que eu estou usando é a biblioteca Requests, Beautiful Soup, Pandas, a Regex e também estou usando o Selenium. Ok, esses headers aqui é uma informação que eu vou usar na hora de fazer a requisição da página, né, que logo mais eu vou explicar. Aí aqui são os links de todas as páginas, né? Aqui, todas as páginas. Na, na época que eu fiz aqui o código eram 63, mas agora mudou para 64. Então, aqui se eu quisesse pegar todas eu tinha que mudar para 65, né? E como eu falei aqui são 20 placas por página, né? Como está selecionado aqui. Então, a única coisa que você precisa se preocupar é com o número da página. Essa variável aqui, page number. Então todos os links vão seguir esse padrão. Vai ser www.kabum, hardware, placa de vídeo e o page number, aqui a página que você quer, né? Com isso aqui logo em seguida. Aqui é um driver que o Selenium usa para meio que abrir o link e procurar as informações. Aqui é uma lista com as features, né? O preço, a GPU, a marca, o modelo, a quantidade de processadores, o tamanho da memória, a velocidade, tipo, interface, a fonte recomendada, a garantia e o peso. Ok, como eu falei, né? A gente vai entrar em todos os links aqui das páginas. Vai fazer uma requisição, ou seja, pegar o HTML. A gente vai parsear o HTML, que é basicamente uma forma do Beautiful Soup fazer as procuras, né? Procurar por elementos, enfim. Aí aqui eu crio eu pego aqui todos os produtos, né? Ou seja, vou procurar todas as tags HTML que contém a classe Product Card. O que significa isso? Basicamente, se eu inspecionar aqui o link, eu consigo perceber que cada produto vai ter uma classe chamada Product Card. Aqui, ó. Você vê que cada placa ó, tem essa classe aqui. Então é por ela que a gente vai conseguir acessar o link da placa, né? Então aqui logo em seguida a gente pega o caminho da placa e forma o link. O caminho, né, que se você ver, tem aqui, ó, barra produto, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Isso aqui é o caminho do link. Então eu tenho que juntar isso aqui com o domínio da página, né, que no caso é kabum.com, para acessar o link da placa específica, ó. Por exemplo, nessa placa aqui, ó, tem o domínio aqui da Kabum e logo em seguida tem o caminho. Então eu passo aqui o caminho. Aí de novo, eu faço uma requisição aqui. Aqui eu esqueci de mencionar, né, mas eu estou usando aqueles headers aqui para fazer a requisição. Aqui de novo a gente parseia o HTML e beleza. Aí aqui eu tento, agora eu estou usando o Selenium aqui. Eu tento fazer puxar aqui as informações com o Selenium. Eu tento fazer isso aqui porque de vez em quando dá problema e a página não carrega, então pode dar erro no código, pode crashar o programa. Então é bom fazer um try except, ou seja, eu vou tentar fazer isso aqui e se tiver algum erro, ele vai vir pro accept e vai pular
Ou seja, ele vai basicamente... Pô, não deu certo pegar as informações dessa placa aqui, então vamos para a próxima. Ok. Aqui o Selenium, eu faço driver.get e o link do produto, né, pra meio que puxar esse HTML. E aí eu já posso fazer as pesquisas, né, que eu quero. Então aqui eu já estou procurando pelo elemento que tem o ID seção informações técnicas, que é basicamente isso aqui, ó. Então se eu vim aqui no inspecionar, é, tá, por algum motivo não tá aqui, né? Deixa eu ver essa outra placa aqui. Ou seja, nessa daqui já ia dar erro, né? Nessa aqui já não ia funcionar, então vamos ver essa outra. Aqui, ó, pronto. Essa aqui já tem, ó. Então essa daqui achou as informações técnicas, ó. Tá aqui. É uma div com o ID seção informações técnicas. Aqui, beleza, eu pego a string, né? Eu transformo isso aqui tudo numa string. E ok. Agora vamos começar a selecionar as features, né? Bom, começando pelo preço. Eu pego por aqui, eu não uso aquela seção lá. Então, se você vir aqui, ó, você vai ver que tem essa classe aqui, Final Price. Então é ela que eu uso pra pegar o preço. Aí, beleza. Eu tô usando aqui Beautiful Soup, no caso. Aqui é só uma formataçãozinha pra converter o número pra um float. Aí aqui, caso o produto não esteja disponível, porque, por exemplo, aqui no início, né, todas as placas estão disponíveis, mas se você vir aqui, sei lá, na página 61, né, já tem placa aqui que não tá disponível, né, então não tem preço. Então, se no caso eu não encontrar o preço, eu adiciono um elemento vazio, né. Aí beleza, aqui são algumas flags para determinar se eu encontrei ou não aquela feature. Beleza, a GPU, né, eu procuro pelo título, porque é muito mais fácil, assim, é bem comum você ter uma placa chamada com o nome da marca não, da GPU, né, ou alguma coisa que identifica a GPU, ou seja, placa NVIDIA GeForce. Aí no caso da AMD seria placa, deixa eu ver se tem aqui uma da AMD. Mas enfim, basicamente vai ter AMD ou Radeon no nome. Deixa eu ver aqui. Pronto, essa daqui, AMD Radeon. Então eu uso o título para selecionar a placa. Existem uma ou duas placas da Intel, mas eu resolvi botar aqui também para incluir. Ok, a garantia. A estratégia que eu uso para pegar a garantia é basicamente procurar pela palavra meses, né? E aí pegar o número que vem antes. Aí, beleza, a estratégia para pegar o peso é bem parecida. Eu uso a palavra gramas, ou seja, tudo que tiver antes de gramas vai ser o peso, né? O número que tiver antes de gramas. Aqui é importante destacar que às vezes capitalizado, né? Ou às vezes não, ó. Você vê que nesse exemplo aqui dessa placa, por exemplo, ó, o mês está capitalizado e a gramas não tá, né? Então é importante fazer isso para conseguir, né, pegar. Ok, aí depois de ter pegado essas features mais fáceis, né? Agora eu separo aqui a string, né? Como eu falei, eu transformei isso aqui para string. Eu divido a string em vários elementos por linha, ou seja, eu crio uma lista em que cada elemento é uma linha da string, né? Ok. Aí para cada linha eu faço uma pesquisa. Eu pesquiso, por exemplo, se naquela linha existe alguma palavra relacionada a bits, né? Que isso aí significa o quê? É interface da memória. E aí, como eu citei aqui no exemplo de garantia do peso, eu pego o número que vem antes disso. Ou seja, se encontrar alguma coisa bits, eu pego o número que vem antes. Né? No caso, nessa placa aqui, 128 bits, né? Aí aqui são alguns exemplos, né, que podem ter de interface. Aí aqui, no caso do tipo da memória, eu já estou usando aqui um negócio mais complicado, que é uma expressão regular. Porque aqui eu já estou procurando por alguma coisa que seja GDDRX, né, DDR. Explicando aqui rapidamente a expressão regular, eu estou procurando basicamente um padrão, né, de uma string. Aqui tem algumas possibilidades, pode ser esse padrão aqui, esse, aí esse outro,
ou esse aqui, né? Essa barrinha aqui significa o ou, né? Ou seja, esse, ou esse, ou esse, ou esse. Então, basicamente é o quê? Eu vou procurar por algum padrão. Explicando esse primeiro padrão, né? É alguma string que tem um caractere G minúsculo ou G maiúsculo, seguido de um D minúsculo ou D maiúsculo, seguido de outro D minúsculo ou D maiúsculo, seguido de um R minúsculo ou R maiúsculo, seguida de um número, né? E talvez, né? Essa interrogação significa talvez. Talvez com algum caractere X minúsculo ou X maiúsculo. Por quê? Porque basicamente, ó, vamos ver essa placa aqui. Ela é GDDR6. Ela poderia ser GDDRX, né? Então, eu faço essa... Eu pergunto, né? Se talvez possa ter um X ou não depois. Aí, seguida de um espaço ou não. Esse barra E significa espaço. E esse asterisco significa que é zero espaços ou algum espaço. Então, ok? É com esse cifrão que significa o final da string, né? No caso, por exemplo, esse exemplo aqui, o GDDR6 é a última coisa que está na string, então, né, ele atende esse padrão, né? Aí aqui, esse outro padrão é bem parecido, a única diferença é que tem um barra B, que significa que tem alguma outra palavra, né? Ou seja, se, por exemplo, se aqui tivesse invertido, né? Se fosse GDDR6 e aí tivesse um 8 GB depois, 8 GB depois. A esse 8 seria a nova palavra, né, que está finalizando o GDDR6. Aí aqui tem DDR porque existe placas de vídeo que podem ser DDR, né, DDR, DDR3, DDR4, enfim. Aqui também é bem semelhante. Então, basicamente procuro, né, se tem esse padrão na linha que eu estou analisando, para adicionar como tipo de memória. A velocidade é parecido, né? Aqui também eu estou usando expressões regulares. Aqui o padrão é diferente, é um pouquinho diferente, né? Eu não procuro mais por alguma coisa que seja DDR, né? Enfim, eu procuro por alguma coisa que seja GBps, né? Aqui, ó, nesse exemplo aqui, 14 GBps. Aqui, né, como eu expliquei, é um dígito, aí aqui, seguido de zero ou algum espaço. Aqui, essas chaves aqui significa o quê? Esse 1 significa que tem pelo menos um número e no máximo dois números. Por exemplo, aqui é 14, ou seja, são dois dígitos. Mas, por exemplo, pode existir placa pode existir placa em que a memória tem velocidade 9 Gbps, né? Ou seja, é um dígito só. OK? Aqui eu só faço uma conversão aqui para converter para int. É... Acho que é bom explicar isso aqui, né? Esse rep.sub, né, que eu estou usando o regex é basicamente para pegar só a parte numérica, né? Ou seja, tudo que não for de 0 a menos 9, substituo por vazio, né? Aí eu pego só os números. Aqui também tem uma expressão regular para o tamanho da memória, como eu citei aqui, né? GB e tal. Aqui dá para entender aqui o padrão. Aqui tem a fonte de alimentação recomendada, né? Aqui é interessante porque é o seguinte, ó, eu procuro se tem alguma coisa PSU, alimentação, fonte, potência, né? E aí é o seguinte, eu pego aqui um padrão que esteja em watts, né? Esteja em watts, porque tem esse W aqui. Só que é o seguinte, né? Como eu falei, eu estou separando isso aqui linha por linha, né? Então se você vir aqui, ó, tá vendo aqui essa linha? Não tem nada de watts aqui, né? Não tem nada. Tipo, o que tem de watts tá na linha seguinte, né? Não tá nessa linha. Então é por isso que eu verifico aqui se o resultado, né? Porque eu tô procurando aqui o padrão, né? Eu tô vendo, eu tô procurando aqui na linha se tem alguma string com esse padrão aqui. Aí se eu não encontrar nenhum padrão, aí eu verifico na linha seguinte. Por quê? Significa que esse watts que eu tô querendo tá na linha seguinte, como essa placa aqui que eu tô vendo, ó. Você vê que tá na linha seguinte aqui a informação. Então por isso que é importante verificar a próxima linha. Né? Caso eu ache, né, alguma coisa que tenha PSU, alimentação, aí sim que eu verifico se na próxima linha que tem alguma coisa relacionada ao watts.
É aí que em relação a core. Core realmente é a coisa mais difícil aqui de pegar porque não tem nada, não tem uma. Não é, por exemplo, assim, GBPS, bits, GB. Não, é literalmente só o número, então é muito difícil de pegar. E às vezes eu posso confundir com alguma coisa, sabe? Por exemplo, se eu. Por exemplo, se tivesse aqui core speed, aí estaria aqui um número. Só que esse número seria a velocidade, né? Não seria a quantidade. Então é realmente bem complicado de pegar. Aqui nessa condição aqui eu tô verificando se não tem speed, megahertz, velocidade, qualquer coisa que relacione a velocidade, né? Pra ele não pegar, já que seria uma informação errada, né? E eu quero só a quantidade, eu não quero a velocidade. E aqui eu pergunto, né, se tem alguma coisa a ver com o processador, CUDA. CUDA é o nome do processador das placas da NVIDIA, né? Então, aí da mesma forma aqui, ó, eu verifico se está no elemento seguinte, ó. Se não for, se eu pegar, aqui é um pouquinho diferente, né, que eu não estou usando expressões regulares, né, porque não tem nenhum padrão, é só um número. Então eu verifico aqui se o número é maior que 2 porque, assim, acho difícil alguma placa ter menos que 2 dígitos, né, de quantidade. E aí se eu não encontrar nada, né, que seja maior que 2 dígitos, então é porque está na linha seguinte. E aí eu pego aqui, né. Aqui a marca é mais fácil, eu verifico basicamente se tem a palavra marca na string e adiciono o que está depois, né. Modelo a mesma coisa. Aí aqui no caso é pra, por exemplo, se eu não encontrar a marca, se eu não encontrar a quantidade de núcleos, eu adiciono um elemento vazio no meu array, né. Aí, ok, vamos rodar aqui, né. Vamos rodar. É, ok, deixa eu só. Certo. Ok, demorou um pouquinho, mas. ahn, certo. Aqui deixa eu só mudar pra 2 pra. Né, porque se eu botar 64 aqui, ia demorar uma hora pra. Ok. Vamos abrir aqui o driver. Vamos lá. Aparece aqui uma nova aba do Chrome. Se tudo der certo, né? Ok. As listas. Ok, né? Agora vamos rodar. Aqui eu coloquei alguns prints, né? Que ele mostra o link. Aqui pegou basicamente tudo, né? Preço, a garantia, o peso, a marca, o modelo, a quantidade de processadores, a interface, o tamanho, o tipo, a velocidade, a fonte. Ok. Talvez eu acelere aqui essa parte, não sei. Pelos testes que eu fiz, né? Basicamente, cada página demora em média de 1 a 1 minuto e meio, né? Então, é um pouquinho lento, né, esse processo do web scraping. Eu diria que o que tá deixando mais lento aqui é a parte do Selenium, né? Eu acho que com o Beautiful Soup seria um pouquinho mais rápido, né? Porque não tem que abrir esse, essa aba aqui de teste automatizado. Mas eu quis fazer com Selenium por causa que, deixa eu só minimizar aqui, porque, por exemplo, eu testei em outros websites, né? Antes de escolher realmente a Kabum. E às vezes eu não conseguia pegar uma informação, por exemplo, achar esse elemento aqui, informações técnicas, porque estava escondido, né? Você vê aqui, por exemplo, que não tem nada, né? Aqui no caso eu acho que na Kabum vai achar, né? Não, ó. Você vê, por exemplo, se eu pesquisasse aqui pelo Beautiful Soup, encontre a div que contém, né, o ID, seção técnicas,
são informações técnicas. Eu não sei, né? Eu não testei com Beautiful Soup, eu já fui direto pro Selenium, né? Porque em outros sites não dava certo, né? Mas assim, se eu precisasse com Beautiful Soup, talvez ele não encontrasse, só porque você vê que não tem nada. Agora, se eu abrir, ó, agora que, ó, deixa eu fechar de novo. Ó, não tem nada. Não tem. Agora se eu abrir, agora tem. Então eu percebi que com o Selenium ele acha, né? Ele acha mesmo que esteja fechado, né? Eu não sei exatamente se ele abre, se ele vai clicando, né? Mas, enfim, ele foi a solução que eu encontrei para encontrar esses elementos que estão escondidos, né? Então, por isso que eu estou usando o Selenium, em vez do Beautiful Soup, que seria mais rápido. Ok, aqui ele executou, né? Como falei, a média é basicamente 1 minuto e meio, ele fez em 1 minuto e 41 segundos. É... Ok, agora vamos criar o data frame, né? Que é basicamente uma tabelinha, né? Para ver as informações. Aí vamos rodar. Esse aqui foi um exemplo que eu tinha feito antes. Vamos ver como é que. Ó, aqui, ó. É que deu. Aqui ele tá bem preenchidozinho, né? Você vê que tem algumas coisas vazias que ele não conseguiu encontrar, mas tá bastante preenchido até. E aqui, né, eu vou exportar para um arquivo CSV. Como eu mostrei, esse aqui é um exemplo que eu fiz aqui com 63 páginas, né? Tem mais de 1000 linhas aqui, 1200 linhas. Aqui chega uma hora que já tá bem vazio, né? Assim, tem vários buracos, na verdade, né? Essa é a palavra certa, tem vários buracos aqui. Mas, vamos ver esse CSV que a gente gerou aqui. Aqui, ó, tá bem completinho, né? Até tem algumas coisas vazias, mas tá bem completo. Então, basicamente é isso. Thank you for watching.